certeza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve galerinha do sétimo ano! E aí, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Eu espero que sim! Estamos começando aqui mais uma super aula de História! E hoje eu quero inaugurar com você aqui uma nova sessão. Vai ser essa aula aqui, essa última aula sobre a unidade que nós acabamos de estudar. Eu vou chamar essa aula de Checkmate. Essa sessão vai se chamar Checkmate. Por quê? Nós vamos rever os principais conceitos que nós analisamos no nosso último capítulo. Tranquilo? Então eu quero fazer isso com vocês agora sobre essa unidade aí, o capítulo 4, que nós estudamos esse processo de reconquista. Então, nas últimas aulas, nós fomos a cada ponto, analisamos cada ponto, discutimos cada ponto, aprofundamos em cada um deles e agora eu quero passar por todos eles junto com você, revisando aí os principais pontos. É claro, galera, é importante que você se dedique em cada aula para que você consiga tirar proveito dessa aula. Por quê? Se você não prestar atenção nos outros, eu vou passar por cima que você não vai conseguir se lembrar e entender direito. Então essa aula aqui serve para quê? Para que você relembre os principais conceitos e destaque aí na sua apostila, ok? Vamos lá então, vamos começar. Olha só, sempre iniciamos com tempo e espaço. Espaço onde o conteúdo do capítulo 4, ele acontece. Península Ibérica. O próprio título já entrega isso para nós, não é verdade? Olha só, reconquista da Península Ibérica. Qual o espaço, professor? Península Ibérica, é óbvio. E o tempo? Sempre é importante. Quando nós vamos começar uma nova unidade, discutir um novo conteúdo, é importante você localizar tempo e espaço para que você não fique aí, né, perdidão. Então, o tempo, nosso tempo vai ser entre os séculos 11, esse processo de reconquista, ele acontece entre o século 11 e o século 15. Este processo ele é contemporâneo em determinado ponto, assim, até determinado momento, ele é contemporâneo das cruzadas. Ele se insere naquele contexto de lutas religiosas contra os árabes. Lembre-se que alguns autores, inclusive, costumam caracterizar este movimento como cruzadas do Ocidente, certo? Bom, mas qual é a principal consequência deste processo que nós vimos aí nas nossas aulas? A centralização de poder tanto em Portugal quanto na Espanha. Então, quando nós encerrarmos esse processo, você percebe que Portugal e Espanha possuem agora monarquias centralizadas. O rei conseguiu acabar com aquela divisão, com aquela fragmentação de poder que existia durante o período feudal. E agora ele concentra nas suas mãos, claro, com o apoio de uma burguesia, mas ele concentra nas suas mãos o poder e consegue dessa forma organizar as ações dentro do Estado. Então essa é a principal consequência deste processo de reconquista. Professor, mas reconquista do que mesmo? Vamos para a definição do tema então. O que foi esse processo de reconquista? Reconquista do que, professor? Lembre-se que os povos árabes, desde Maomé, iniciaram um processo primeiramente de união. E uma vez que esse povo estava unido em torno da religião, inicia-se ali um processo de expansão territorial. Essa expansão territorial, ela vai passar por todo o norte da África e vai atingir ali a Península Ibérica. Esses povos árabes estão tentando conquistar a Europa. E eles são bloqueados ali na Batalha de Poitiers no ano de 742. Só que é o seguinte, eles acabam ficando então ali na Península Ibérica. E os cristãos, por sua vez, ficam espremidinhos ali no norte da Península Ibérica. E é a partir desse reino cristão, o reino das Astúrias, que começa o processo de reconquista. São os cristãos tentando se organizar para expulsar os povos árabes do seu território. Dentro desse contexto, nós falamos sobre o surgimento de Portugal. Vamos lá então relembrar os principais momentos da nossa saga de construção do Estado português. Eu disse para vocês que tudo começa dentro desse confronto aí com o Henrique de Borgonha. Por quê? Este nobre,
ele havia se deslocado da região da Borgonha até ali a Península Ibérica com o intuito de ajudar nesse processo de reconquista. Ah, só relembrando, uma das formas que a igreja conseguiu perceber ali para atrair nobres para sua empreitada foi espalhar a conversa de que o túmulo de Santiago estava sob poderio dos povos árabes. Não se esqueça disso, dos povos islâmicos. Então, espalha-se essa história que o túmulo de Santiago estava no território ali que havia sido conquistado pelos árabes. Então, diversos nobres cristãos começam agora a vir para a Península Ibérica com o intuito de ajudar nesse processo de reconquista. E um desses nobres é exatamente o Henrique de Borgonha. Ele chega até ali, ajuda no processo de reconquista. E como recompensa, ele ganha um pedaço de terra, um grande feudo do rei de Castela. Não ganha só a terra, você se lembra? Ele ganha também a mão da filha do rei. E ali então, ele vai agora estar governando sobre o condado portucalense. Acontece que o Henrique de Borgonha, junto com a Teresa, eles vão ter um filho, o Afonso Henriques, e esse cara é o responsável por proclamar a independência de Portugal. Como assim, professor? Qual é o contexto? O que ele faz? Ele luta, cara, ele luta contra o rei de Castela, e isso inclusive é visto como uma grande traição. Por quê? Porque ele está rompendo com aqueles laços de suzerania e vassalagem. Aquele laço que era visto como um laço de lealdade, mas agora ele não quer ser apenas um vassalo do rei, ele quer ser rei. E ele acaba lutando e proclamando então a independência do condado portucalense. E aqui surge a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha. Então é esse grupo, essa família que vai governar durante algum tempo ali dentro do reino de Portugal. Um dos principais pontos que eu quero destacar sobre a dinastia de Borgonha é exatamente o processo de expansão territorial. Você se lembra que com essa dinastia, diversas terras vão sendo conquistadas ao sul, primeiro a região de Lisboa e posteriormente até a região dos Algarves. E dessa forma, ou do Algarves, e dessa forma o território vai se expandir então. Chegamos agora a um outro ponto importante dentro deste processo de centralização de poder dentro de Portugal. Vamos conhecer agora a dinastia de Avis. A dinastia de Avis inicia-se com Dom João, mestre de Avis. Agora, como é que ele chega ao poder? Vamos lá. Você se lembra? Desde que concluiu ali o seu processo de expansão territorial para o sul, os portugueses não viam agora uma nova oportunidade de expandir os seus territórios. Por quê? Para o leste você tinha ali o reino de Castela, e para todas as outras direções você tinha ali mar, oceano, você tinha água. E o que acontece então? Os portugueses resolveram ir para a água. Vão se dedicar ali à atividade de pesca, atividade de extração de sal e outras atividades navais. O fato é que o reino português começa a ter as condições necessárias para o desenvolvimento de uma burguesia que vai ganhando cada vez mais influência. Acontece que esse desenvolvimento da burguesia, dos chamados comerciantes, não agradava a nobreza. Aquela nobreza rural, aquela nobreza feudal, que desejava a manutenção das coisas como elas estavam. Os comerciantes, por sua vez, não. Eles desejavam o quê? Exatamente uma centralização de poder, leis que permitissem o tráfico de pessoas e de moedas, e isso não agradava a nobreza. No ano de 1383, o rei Dom Fernando morre sem deixar um herdeiro homem para governar. E a sua filha havia se casado com o rei de Castela. Qual foi então o pensamento que veio sobre a nobreza portuguesa? Vamos entregar a coroa de Portugal para o rei de Castela. É óbvio que os comerciantes não aceitaram isso. E aí começou, então, deu início a um processo que vai levar a uma revolta, a uma revolução dentro de Portugal. A guerra. De um lado você tem os comerciantes e a população acusando a nobreza de traição, porque eles queriam voltar para a coroa de Portugal
para o rei de Castela. E do outro lado, então, você tinha a nobreza apoiando essa devolução, essa anexação de Portugal a Castela novamente. Como termina este conflito? Este conflito termina com a vitória dos comerciantes, apoiando o Dom João, mestre de Avis, que era irmão de um antigo rei de Portugal. Dessa forma, Dom João agora se torna rei de Portugal, iniciando uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Só a título de curiosidade, a batalha que marca o final, o ponto final dessa Revolução de Avis é a Batalha de Aljubarrota, ok? Tranquilo? Então no ano de 1385 você tem a conclusão da Revolução de Avis e uma nova dinastia sobe ao poder, a dinastia de Avis. E detalhe, essa dinastia de Avis, ela vai, óbvio, receber o apoio da burguesia, dos comerciantes e agora vai governar, criando leis e criando um Estado extremamente moderno, extremamente inovador, dando condições para o desenvolvimento da burguesia. Para fechar essa nossa aula de revisão aí do nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o processo de surgimento da Espanha e os principais tópicos que eu quero que você destaque aí também no seu caderno, na sua apostila. Galera, olha só, deixa eu aproveitar essa aula para te dar um recado e um lembrete muito importante. Você não pode negligenciar a leitura da sua apostila. Ok? É importante que você leia, que você destaque, para que você possa tirar um melhor proveito daquilo que nós estamos fazendo aqui neste momento. A minha explicação ela vai fazer muito mais sentido para você se você conseguir ler o seu material, o material que você tem aí na sua casa. Ok? Então não deixe de fazer isso, não esteja negligenciando essa parte que é extremamente importante. Vamos lá então para o processo de centralização de poder dentro da Espanha? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte. De um lado, você tinha ali na Península Ibérica o Reino de Portugal, independente e já passando por um processo de centralização de poder. Do outro lado, você tinha diversos reinos cristãos. O Reino de Castela, o Reino de Aragão, o Reino de Leão. E o que acontece? Você vai notar que existe um processo de unificação, principalmente por parte de Castela, que começa a absorver diversos desses outros reinos. Pessoal, é importante destacar isso aqui porque dessa forma você vai entender alguns movimentos que existem na Espanha na atualidade. Algumas regiões da Espanha não se consideram de fato espanholas. Por exemplo, a região da Catalunha, onde fica ali o time de futebol, o Barcelona, você conhece? Ali, aquela região tem um idioma próprio, aquela região tem uma bandeira própria e eles não se consideram espanhóis, muito mais do que espanhóis, eles se consideram catalães. A região do País Basco também. Já existiram inclusive grupos terroristas que lutaram pela independência de algumas dessas regiões da Espanha. Por quê? Porque você percebe que a Espanha surge como um processo de anexação de diversos reinos que estavam separados durante este processo de reconquista. Principalmente o Reino de Castela, quem vai estar encabeçando esse processo de anexação. Ok? Bom, e esse processo ele é constituído, então ele é consumado, ele é concluído no ano de 1469. Quando você tem ali o casamento da Isabel do Reino de Castela com o Fernando do Reino de Aragão. Sempre importante destacar que o Reino de Castela, neste momento, em 1469, já havia se desenvolvido bastante, deixado de ser aquele reino feudal e dando um grande impulso aí para as relações comerciais também. Ao passo que o Reino de Aragão não, já era um reino muito mais atrasado, muito mais feudal. Só que a junção aí desses dois reinos faz com que surja um reino muito maior, muito mais rico e um reino agora que vai estar direcionado, apontando para o desenvolvimento comercial. Lembre-se que nós vimos ali aquele vídeo sobre a importância da princesa, da rainha Isabel dentro deste processo de desenvolvimento da Espanha. Por quê? Ela, entre outros empreendimentos, vai apoiar ali o Cristóvão Colombo e aquele processo das grandes navegações. Meus queridos, 1492, nós vamos ter a Espanha ficando com a carinha que ela tem hoje.
Porque o reino de Granada, que era o último refúgio ali dos islâmicos na Península Ibérica, você se lembra que naquele processo de expansão, os islâmicos foram indo cada vez mais para o sul. E no ano de 1492, então, os cristãos conseguem ali negociar a rendição e os islâmicos acabam abandonando definitivamente a Península Ibérica e dessa forma a Espanha consegue concluir o seu processo de centralização de poder. E aí, nós precisamos destacar algumas coisas. Eu disse para vocês que durante a Guerra da Reconquista, houve por parte da população de forma geral uma certa tolerância religiosa. Porque ali, na Península Ibérica, além dos islâmicos, existiam também diversos judeus. Então você passa a ter um convívio ali na Península Ibérica de judeus, cristãos e islâmicos. Mas é importante destacar que o Estado espanhol e o Estado português, uma vez centralizados oficialmente por parte do governo, essa tolerância é deixada de lado. Porque existe por parte desses reis uma grande consciência de catolicismo. Sabe aquele lance das cruzadas? Eles se colocam como defensores do catolicismo e propagam isso dentro da Península Ibérica. Você vai perceber que, por exemplo, dentro da Espanha você vai ter um processo de intolerância muito grande com a criação da Inquisição. A Inquisição nada mais é do que um tribunal católico que serve exatamente para perseguir aquelas pessoas que não estão praticando os ritos católicos ou que estão praticando outros ritos religiosos, o que era terminantemente proibido na época. Para você ter uma ideia, depois do descobrimento do Brasil, nos primeiros anos ali, só poderia vir para o Brasil quem era católico. Então existe sim uma intolerância muito grande por parte do governo. Dentro desse contexto, nós vamos destacar aqui a expulsão dos judeus. Por quê? Porque ou eles se convertiam ao cristianismo ou eram expulsos. Lembrando que quando eles se convertiam ao cristianismo, eles passaram a ser chamados de cristãos novos. Professor, e se ele fosse expulso, como é que ficava com os bens? Perdiam todos. Os bens ficavam na Espanha e eles saíam dali sem nada. E é interessante notar que, conforme nós vimos ali no vídeo sobre a Isabel, muitos desses judeus acabam indo para onde? Para a região da Alemanha, que naquele momento era uma região muito mais tolerante no aspecto religioso. Tranquilo? Galera, para findar essa aula, eu não coloquei aqui, mas eu quero que você destaque aí também a questão da influência, da consequência do ponto de vista cultural. Lembra que este longo período de convivência entre islâmicos e cristãos permitiu aos cristãos da Península Ibérica entrarem em contato com diversos saberes alguns destes que estavam meio que perdidos ali na Europa. Por exemplo, aquelas obras da antiguidade clássica grega, ou instrumentos como o astrolábio, que vão ser extremamente importantes no processo das grandes navegações. Galerinha, agora sim, fechamos com o nosso checkmate. Eu espero que você tenha dado um checkmate em todas as suas dúvidas. Fechamos aqui o nosso checkmate na unidade 4 e finalizamos este capítulo sobre a reconquista da Península Ibérica. Grande beijo no seu coração e até a próxima aula de História. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.